Olá, pessoal! Estamos agora aqui reunidos para fazer o segundo episódio do nosso podcast do Paliclass. O tema de hoje vai ser um tema bem importante, a gente tem muito para discutir, que é sobre sedação paliativa. A gente vai aproveitar que saiu uma revisão de um guideline da Sociedade Europeia de Cuidados Paliativos e trouxeram 42 recomendações. A gente leu, estudou, trouxe para vocês mastigadinho o que é que há de novo aí de recomendação em sedação paliativa. Vamos revisar o básico e trazer também essas novidades. Então, pessoal, primeiro, acho que o principal é a gente começar falando o que é sedação paliativa. Isso. A sedação paliativa tem como o objetivo principal reduzir o nível de consciência, né, do paciente para diminuir o sofrimento pelo qual ele está passando, não é? A gente, né, fala sempre os cuidados paliativos têm o objetivo principal, a redução do sofrimento que o paciente e sua família está passando, né, através da abordagem multidisciplinar. Mas mesmo com todo essa operacionalização, esse cuidado integral, muitas vezes, não é raro acontecer, o paciente ele pode continuar sofrendo, né? Mesmo com toda a equipe trabalhando junto. E para, né, poder trazer esse conforto, a gente pode oferecer a sedação paliativa. E trazer já desmistificar uma questão, Lívia, para você deixar mais claro para a gente. Quando o paciente, por exemplo, ele está em fase final de vida e vamos imaginar um contexto que ele está com uma dispneia. Digamos, um paciente com câncer de pulmão, com uma dispneia, e então se inicia morfina e coloca-se uma infusão contínua de morfina. Aí já é uma sedação paliativa para esse paciente? Excelente pergunta, Rafa. Em um contexto bastante comum, né? Sim. A morfina, apesar de muitas vezes ela ter como efeito adverso o rebaixamento do nível de consciência, ela não é um sedativo, ela é um analgésico, né? Um opioide forte que tem como um dos efeitos colaterais a questão da depressão respiratória. E antes mesmo da depressão respiratória, tem a questão do impacto positivo que ela tem na dinâmica ventilatória. Então, a gente usa baixas doses da morfina, muitas vezes não. Já na teoria, né, e na prática afirmado, são doses menores do que a gente usa para analgesia, com esse intuito de melhorar a dispneia. E tanto em bolos ou em uso contínuo, que muitas vezes a gente coloca em uso contínuo, né, para ter um valor até mais baixo da morfina, da posologia total de morfina, a gente consegue esse conforto, né, na respiração do paciente, que pode apresentar um rebaixamento mesmo com doses baixas, né? Paciente na fase final de vida, ele está muito vulnerável, fragilizado, então fica mais sensível aos efeitos adversos da medicação e rebaixar esse sensório. Mas o intuito foi o conforto da dispneia, né? Que tem a indicação da morfina e não a sedação em si. Então, deixando bem claro, morfina não é um sedativo. Se a sua intenção for sedar, morfina não é o remédio indicado. Mas assim, Maria, por exemplo, é todo paciente nesse contexto que eu vou precisar sedar? Tem alguns que só a morfina o paciente já vai ficar bem. Como é que tem sido a sua experiência? Isso é importante, né? Complementando essa questão da sonolência, como efeito colateral da morfina, às vezes a gente até vê os pacientes falando, ou familiares muitas vezes, né? Doutora, eu estou tomando, vamos dizer que fosse para dor, né? Eu estou tomando a dose prescrita, mas eu não gosto, porque eu fico com muito sono, né? Ou então a família, ele está dormindo tanto que não está nem se alimentando bem, não está conseguindo comer, aquela angústia da alimentação, né? Na verdade, em alguns momentos a gente diz, não, a gente precisa fazer essa dose para controlar o sintoma. E a sonolência é um efeito colateral. Raramente a gente vai chegar numa depressão respiratória, né? Isso. A gente vê muito mais a sonolência como efeito colateral, que é um efeito colateral também, que ele é transitório, muitas vezes. Após 2 dias uma pode adaptação, melhorar, né, desse exato, efeito. existe uma adaptação e o paciente depois vai voltar a ficar um pouco mais acordado, né? Mas aí, voltando à questão da sedação, uma vez que a gente diferencia bem, né?
Então, nosso principal objetivo em cuidados paliativos é controlar sintomas, ponto, né? Controlar sofrimento, ponto, né? Qual é o sofrimento? A gente já falou disso, vocês já viram vários posts, vários comentários da gente no Instagram. O sofrimento de qualquer forma, física, espiritual, social, né? Emocional. Então, se qualquer tipo de sofrimento, cuidado paliativo, sim, o nosso objetivo é cuidar disso, né? E aí, em algumas situações, de fato, apesar de uma terapêutica otimizada, a terapêutica farmacológica e não farmacológica, com nossa equipe interdisciplinar, tudo como manda o figurino, né, como é o ideal, a gente às vezes não consegue controlar aquele sintoma, né? Então, assim, Maria, se alguém disser, poxa, esse paciente está com a terapia otimizada, está com morfina na dose adequada, e mesmo assim eu vejo que só com a morfina ele não está bem, ele está sofrendo, está com Sim. faces de desconforto, está gemente. Então, Maria, nesse caso, o profissional não deve sentir que ele fez errado, ou que ele se sentiu uma derrota, digamos assim, de ter que prescrever um sedativo. Não. É esperado que alguns pacientes vão precisar, né? Exato. A gente sempre fala, né, Rafa, que tem um grupo de pacientes que vai apresentar um grupo de sintomas, às vezes, situações que vai precisar mesmo de sedação paliativa, né? Como uma indicação de que aquele paciente tem um sintoma refratário, né? Então, se o sintoma que a gente está tentando tratar está refratário às medidas otimizadas, é um paciente elegível para sedação paliativa, que visa conforto. Isso. Não visa antecipar a morte, visa É conforto. uma coisa, todo mundo que tem serviços de cuidados paliativos, idealmente, deve seguir alguns índices, né? Deve saber quantos pacientes está seguindo, que situações, e saber, assim, a porcentagem deles que está em uso de opioide. O ideal em paciente em fase final de vida é que esse número em uso de opioide seja até acima de 90%, porque é o esperado que existam sintomas que vão precisar. E quanto à sedação paliativa, o artigo traz um número que na Europa 10 a 18% dos pacientes vão precisar de sedação paliativa. Isso é um número esperado. Então, assim, se você está num serviço que nunca, que é rotina o paciente, ter pacientes que falecem em cuidados paliativos de final de vida e nunca viu alguém ser sedado, então provavelmente alguns casos aí deveriam ter sido, digamos Sim. assim, alguns casos podem ter tido algum sofrimento não tratado. Porque é esperado que você vai ter um percentual considerável que você vai precisar sedar, 10 a 18%. Agora, se você está num serviço que 90% dos pacientes, ao falecer, estão lá com a sedação paliativa, com midazolam, obrigatoriamente quase, então aí a gente já vê o seguinte, que não é esperado um número tão alto. Sim. Que, na verdade, a gente vai ter que aprender a tatear melhor os opioides e outras Controlar melhor o terapias, sintoma. né? E o Exatamente. impacto justamente da equipe multidisciplinar nesse contexto, né? Porque a gente tem o sofrimento, a questão do conceito, né, de refratariedade às terapias instituídas. Mas quais foram essas terapias, né? Terapias, temos tanto as terapias farmacológicas quanto não farmacológicas. E aí a questão não farmacológica, a importância da equipe multidisciplinar. Então, porque quando a gente caminha a gente adentra, na verdade, no campo do sofrimento, né? Não existe só o sofrimento físico, que é aquela que tem uma resposta, onde a terapia medicamentosa tem mais impacto, né? Mas temos o sofrimento emocional, espiritual, social. Então, por isso o impacto, a importância da equipe interdisciplinar nesse contexto para trabalhar esses sofrimentos, né? Esses sofrimentos muitas vezes múltiplos numa pessoa só, né? Que o médico nunca vai conseguir controlar todos eles, né? Como eu falei, o físico é o que a gente tem mais impacto com a nossa prescrição, e mesmo assim ainda precisa da equipe interdisciplinar para trazer a fisioterapia, a terapia ocupacional dentro daquele contexto de sofrimento físico, quiçá os outros, né? Principalmente quando a gente vai para a questão social e espiritual, né? Então, de fato, olhando não só para a equipe multi dos profissionais de saúde, mas até para as outras áreas médicas, né, como psiquiatria, que às vezes precisa entrar num contexto de depressão maior, né, de difícil controle, né, ou de outras áreas, Capelania, né?
ou de pneumologia no contexto de um DPOC, de uma asma refratária, né, que a gente pode otimizar com outras terapêuticas, né, e conseguir atuar. Mas aí vem, né, Rafa, a questão de, eu vou esperar ter todo esse time, ter todo essas condutas múltiplas. Isso pode demorar dias. Isso. E até a otimização de terapêutica Isso. farmacológica, Então a gente tem a limitação da gente. A gente né? começa, vai reavaliar, né? Então, Isso. às Então, num vezes não dá para contexto ser de tanto imediato. sofrimento, né, a gente, só vamos lembrar quando tivermos esgotado tudo. Então, por isso que vem, pelo que É. o artigo trouxe, né, essa mudança de conceito em relação O que é a refratário? isso, o que é Quanto tempo esperar refratário, para dizer que algo é isso, refratário? e quando iniciar? Quando iniciar, já é lá nos finalmente ou pode ser antes? Ele trouxe isso no Isso. texto. E assim, gente, lembrando, eu cheguei a citar aqui um exemplo que a gente pode fazer uma sedação paliativa em um paciente com dispneia terminal. Sim. Outro exemplo que eu vejo muito é por dor. Então, existem pacientes com dores, assim, eu e Maria, a gente trabalha junto num serviço que tem oncologia, então tem pacientes muito complexos que têm dores que a gente faz opioide, associa lidocaína venosa, chama anestésio, ketamina, Tudo que tem pensa direito tudo e e chega um ponto de refratariedade, de um sofrimento do paciente, que alguns casos tiveram que passar por sedação paliativa, e já vi casos também da gente iniciar uma sedação para alívio daquele sintoma de dor, e depois isso deu algum tempo para que os remédios fizessem efeito e para a gente conseguisse acionar um anestesista que fizesse um sim. procedimento. Então, nesse caso, foi um procedimento, uma analgesia epidural contínua, e que era um paciente que tinha um tumor pélvico. E aí ele pôde fazer aquele alívio e a gente foi desmamando a sedação paliativa e o paciente pôde acordar e ficar confortável mais tempo. Então, assim, sempre que vê um sofrimento intenso, pensar assim, que eu vou iniciar uma sedação paliativa para aliviar esse sofrimento, mas que não acaba ali. Você pode sim continuar tendo ideias para aliviar aquele Sim. sintoma, Sim. e uma vez instituída a sedação, ela pode sim ser desmamada se você acreditar que aquele sintoma agora deve estar controlado, Isso. né? Então, a sedação ela não precisa já ser contínua e E ali acabou, definitiva, né? vai ficar até a morte. Eu acho que isso é uma lembrança, essa informação é muito importante, porque quem está começando a lidar com cuidados paliativos tende a imaginar a sedação paliativa só como naqueles últimos Sim. momentos de vida, né? E também quando começar, não vou mais parar. Então, joga lá a solução e pronto, agora é rezar e vamos embora, né? Então, muitas vezes, Rafa, é muito importante a gente lembrar que a gente pode lançar a mão num momento com uso temporário, e aí vem o conceito que a gente conhece, né, de sedação paliativa intermitente ou contínua, Sim. né? Então, assim, eu posso lançar a mão por um período, como você exemplificou bem, tá esperando, o anestesista só vem daqui a 3 dias Isso. para fazer o procedimento. Até lá, um sofrimento imenso, ele está só urrando de dor. Então, para que eu ficar esperando? Não. Eu vou fazer uma sedação daqui para ali. Quando fizer o procedimento, aí eu testo retirar aos poucos e ver como Isso. ele fica, né? Perfeito. Então, assim, a gente vai sentindo o paciente, né? Ou, às vezes, vamos pensar num sofrimento emocional, psíquico extremo, né? Um sofrimento psíquico extremo, uma filha que vai chegar e o paciente está lá e vamos sedar, vamos fazer uma sedação paliativa por um tempo, enquanto a filha dela chega e a gente consegue, talvez consiga acessar melhor, né? Esse Fazer uma sofrimento comunicação. existencial, eu acho que é o mais difícil, né, de decidir uma sedação paliativa. Eu já Sim. vi alguns casos e, assim, é difícil para qualquer equipe. Então, a dica que até o artigo traz também é que a decisão tem que ser em conjunto, interdisciplinar, junto até do comitê de ética, junto, trazer a família junto para Paciente discutir mesmo, o né? paciente, fazer reuniões. Porque a sedação paliativa por sofrimento existencial, digamos assim, não é uma urgência naquele momento. Você pode sentar com todo mundo, pode decidir a melhor estratégia, inclusive adotar que ela de início seja intermitente. Sim. É muito comum que esse sofrimento existencial ele se torne mais intenso à noite.
Uhum. Então, o paciente não consegue dormir. Você faz, assim, alguns hipnóticos, tenta dormir, mas Ansiolíticos, né? o paciente, muitas vezes, quando está nesse sofrimento existencial tão intenso, por aquela doença, aquela proximidade da morte, aquele medo, a gente pode indicar uma sedação paliativa intermitente com hora para começar e hora para terminar, Deixar na de prescrição prescrição. mesmo, é. Inclusive, que você orientar uma hora antes da hora que você quer que ele acorde, você para a sedação. Então, por exemplo, começar às 7 da noite e às 6 da manhã desligar a sedação para que ele acorde às 7. Sim, Então, esse sofrimento existencial é muito comum, essa estratégia da sedação intermitente e que seja noturna, que é a hora geralmente que esse sofrimento fica mais é, insuportável para o acentuado. paciente, Uhum. mais acentuado. E equipe, psiquiatra, como o Lívia falou, capelania, trazer líderes religiosos que, e de acordo com a individualidade do paciente, né? Sim, sim, Esse caso de sofrimento espiritual, existencial, é um dos mais difíceis de abordar. sim. A gente sabe que os líderes espirituais eles têm livre acesso, né, aos serviços de saúde. Isso é muito importante a gente lembrar. E às vezes o paciente nem passa pela cabeça dele. Então é importante a gente também estar Trazer perguntando ao isso, né? paciente, à família, né, se ele tem algum, assim, a gente geralmente na nossa anamnese lá no início já tem feito isso, né, mas sempre reforçar. E tem alguma pessoa, algum pastor, enfim, líder religioso da religião dele que é importante, né, da área que ele frequenta, né, e aí às vezes as famílias trazem, né, já teve vários exemplos de trazerem, né, a pessoa que o paciente tem um vínculo, né, então aí faz, né, toda a diferença, isso aí realmente é uma coisa para a gente não esquecer, né, Sim. Rafa? E dentro dessa questão, né, que Rafa trouxe da sedação intermitente versus a contínua, né, hoje a gente também vê a aplicabilidade da intensidade, né, então uma sedação mais leve ou suave, nos momentos em que o paciente quer estar mais esperto, quer interagir mais com seus familiares, receber visitas, Visitas. né, e de maior intensidade justamente no período de maior sofrimento, que geralmente é o período noturno, por aquela tão comum, né, o tão comum medo de morrer, né, à O noite. medo de dormir e não acordar. Isso, justamente. É muito interessante isso que a sedação pode ser leve ou profunda, porque a Sim. gente tem essa concepção. Eu digo a gente que todos nós, hoje estamos como especialistas trabalhando com cuidados paliativos, mas ao decorrer da nossa formação, antes de aprender a fundo sedação paliativa, na minha cabeça era assim, a minha intenção é sedar para o paciente nem abrir o olho. Sim. Então, isso não é uma concepção certa. O seu objetivo a sedação paliativa, o objetivo serve para reduzir o nível de consciência, sim, no contexto de um sintoma refratário, mas é reduzir o mínimo necessário para controlar aquele sintoma. Sim. Então, se o paciente está levemente sonolento, você chama ele, ele acorda e conversa, e está com seus sintomas controlados, você atingiu o seu objetivo. Não necessariamente você tem que aumentar o grau de sedação. O importante é que o sintoma esteja controlado. Aí tem algumas situações emergenciais que aí você vai ter que vão ser indicações formais de uma sedação mais profunda naquele momento. Então, assim, o artigo até traz alguns exemplos. O que seria uma emergência de uma sedação paliativa? Seriam hemorragia massiva, exemplos. Já vi paciente com tumores de cabeça e pescoço, tumores que são muito próximos a grandes vasos. E aí, de repente, um vaso daquele, né, rompe. Então, é muito desesperador para o paciente aquele sangue, aquilo tudo. E muitas vezes você tem como controlar aquele sangramento, chama algum time, algum cirurgião para ligar ali aquele vaso, Sim. faz uma. As próprias medicações que a gente usa, né, que tem até uma resposta, Exato. né, e não em vasos maiores rotos, né, Comprime, mas pensando no sofrimento de ver aquele sangue, já tem descrito que o ideal são é, os lençóis escuros. nesses contextos, né, você ter lençóis de cor escura. Não tem o lençol aí, pega um campo Toalha, cirúrgico, lençol, colocar. campo Aquele verde. verde. O campo verde não Azul é à toa, escuro. ele neutraliza o vermelho do sangue. Então, ali é para você tirar aquele visual, aquele medo. Sim. E enquanto isso, a sedação, fazer um bolos ali de midazolam para que o paciente durma mesmo até controlar a situação. Isso. Então, a hemorragia massiva é uma indicação de sedação urgente. Dispneia
Grave, né? grave, né? O paciente teve um evento agudo, digamos um TEP maciço, uma coisa, uma obstrução tumoral, um broncoespasmo muito violento, alguma coisa desse sentido, que E também muito na fase final do câncer pulmonar. sim, Muito comum Sim, também, a dispneia muito comum. refratária. E aí, claro, assim, dispneia, é óbvio que o sedativo não vai ficar sozinho. sim. Sim. Sempre o sedativo tem que Aliás, estar É. A associado. recomendação geralmente padrão, não né, estará dentro até sozinho, da né? terapia É, intensiva, tanto que eu acredito que essa confusão do uso de opioide contínuo com a sedação é porque justamente hoje tem mais drogas para fazer a sedação na terapia intensiva, mas antes era muita casadia do fentanil com midazolam. isso. E aí se associou que o fentanil é um sedativo, Sim. né? Tanto que hoje, até hoje, a gente escuta dentro dos hospitais, o paciente está em cuidados paliativos, está em cuidados paliativos de fim de vida e está em uso de fentanil contínuo porque tem disfunção renal associada. Ah, aquele paciente está em sedação. Então, da mesma forma que acontece com a morfina, também Sim. acontece com o fentanil. Isso. E essa confusão, né? Mas por quê? Porque a gente não pode sedar o paciente sem ter esgotado, assim, a gente pode até usar em paralelo as outras medidas para o controle do sintoma, mas nunca fazer como opção única, Isso. não é? Porque Isso. você vai tirar a A consciência. consciência, a resposta daquele paciente, e ele está ali naquele O estímulo sofrimento. doloroso continua, Isso, né? E não está, justamente. Então ele tem que fica ser sempre sofrendo inconsciente, ou associado ou após, né? Mas nunca Exato. como uma primeira opção. fica sozinho. É. E aí, além dessa emergência de sedar, na hemorragia, na dispneia, na dor também. Então, existem casos de pacientes que vai ter alguma dor lancinante. Vamos imaginar um paciente grande cardiopata que já tinha suas diretrizes de cuidados finais de vida e agora fechou a coronária de vez. Ele vai ter uma dor isquêmica intensa e pode fazer o tridil que for, que não vai melhorar tudo. Esse paciente pode sim ser sedado enquanto não chega outras terapias ali para dar uma aliviada, Sim, sim. enquanto não monta o tridil, alguma coisa do tipo para tentar, mas Faz um bolo de pode fazer um midazolam bolo. ali e Então, o paciente uma dor acalma. excruciante é uma indicação de você fazer um bolos de sedativo. A gente sabe até que uma morfina venosa, alguma coisa, vai demorar 15 minutos Sim. para fazer efeito. Então, esse paciente vai ficar 15 minutos com uma dor lancinante. Então, se for uma dor acima do nível 10, digamos, você faz o bolo de sedativo junto. Então, É. lembrar disso. Nem que não precisa preparar a bomba ainda. Você pode fazer o bolos enquanto faz o opioide, tudo, controla. E depois você decide se essa sedação vai ser contínua ou não, mas você pode fazer só o bolos também nessas situações emergenciais. Aí das situações mais comuns mesmo, essa dor, dispneia, é muito Sim. comum mesmo, dispneia, Muito. a gente não conseguir controlar completamente só com opioide, né? Uhum. É, que a E dispneia delírio também pode ser uma indicação de sedação paliativa. Tanto que quando a gente for ver a parte medicamentosa, né, uma das opções de sedação são os antipsicóticos Sim, endovenosos, sim, né? exato. Porque quando esse fator for mais em evidência, a gente já Eles pode passam começar para ser primeira escolha, isso, né? porque muitas vezes o benzodiazepínico ele pode ter um efeito paroxístico, né? Sim, E sim. aí piorar ainda a situação. Então é super importante entender de fato, de base, qual é a causa daquele sofrimento, Sim. né? O fator principal para, mesmo que o midazolam seja em disparado mais utilizado, Uhum. mas existem outras opções terapêuticas, né, que podem vir antes mesmo do midazolam. Exatamente. E lembrando da questão do refratário, assim, eu não estou dizendo aqui, gente, delírio é indicação de sedação De jeito paliativa. nenhum. Não, estou dizendo, o refratário é. Sim. Então, eu lembro, teve um paciente que me marcou muito, ele tinha um câncer de pulmão e fez uma metástase na calota craniana, uma metástase óssea, que ela meio que adentrava o crânio e tocava meninge. E aí esse paciente ficava tendo uns delírios que era muito difícil controlar. Aí, claro que eu passei alguns dias assim, fazia o Aldol, aí no outro dia aumentava a dose, aí ia associando os psicotrópicos, mas chegou um ponto que até a família, meu Deus, ele não descansa, ele não. Não tem um É o minuto tempo de todo com o olho arregalado, delirando, né? Ele fez uma carcinomatose meningea, que foi bastante difícil de controlar. E aí
aquela reunião, tudo, depois de tentar fazer as tentativas para controlar esse delírio dele, a gente decidiu por uma sedação paliativa. E aí, com essa escolha, né, como Lívia bem disse, quando a gente vai para a escolha das drogas, né, tem os benzodiazepínicos, o conhecido midazolam, que a gente usa muito, e nesse caso foi o Ampliqtil. A escolha, quando você escolher fazer a sedação paliativa de um paciente por sintoma de delírio, aí o Ampliqtil ele vai ser a melhor escolha. Sim, primeira escolha, né? Sim, sim. Então, assim, só para a gente fechar essa história dos tipos, da classificação, né? Então, a gente falou sedação leve e profunda, então seria uma sedação proporcional ao que o Sim. paciente precisa, né? Então, aquela Sim. palavra proporcional que a gente gosta tanto em cuidados paliativos, Que é o que se aplica traz, bem aí, né? que se conecta à A história do pessoa, paciente. ao paciente, né? Isso. Porque o que eu vejo muitas vezes, os colegas assim, angustiados, ou, né, vendo toda a evidência, toda a literatura para poder fazer a melhor prática da medicina possível, mas por vezes esquece um pouquinho de valorizar aquilo que o paciente ou a família traz. Isso. Né? Então, talvez naquela indicação, naquela situação, temos que lançar o uso da sedação de fato, mas o paciente não quer ser sedado por nada. Sim. Então, Uhum. por vezes, ele até prefere ter um resíduo de sofrimento ali ou de sintoma não controlado, mas para manter aquele nível de consciência. Então, é justamente por isso que a gente lança, é muito comum nessas situações de lançar da opção intermitente ou leve e estando perto, né? E aí eu acho que passando dessa parte de classificação para o início de fato da sedação, já que a gente passou pelas indicações, né? Quando começa, Rafa, não sei se ele já trouxe alguma novidade perante isso, mas a gente tá lá, vai iniciar a sedação, ok da família, ok da equipe, e aí a gente vai começar. Pego, prescrevo lá no sistema, libera a prescrição para a enfermagem, diz, ó, gente, prepara aí a solução, vou começar a sedação, família tá ok, equipe ok, tchau. É assim que se Perfeito. Tchau, faz. nada. Na verdade, cuidados paliativos quase nada é tchau, Quase né? nada É é sempre tchau. até logo, né? Daqui a pouco eu volto Ele, para reavaliar. ele fala da importância, gente. Primeiramente, isso vale até para opioide, para qualquer Sim. alguma coisa que você vai prescrever. A reavaliação do sintoma. Se você está fazendo uma pressão para um sintoma refratário, o seu objetivo é sair de perto apenas quando o sintoma estiver controlado. Sim. Isso pode requerer algumas horas, inclusive. Então, a dica é: eu quero controlar esse sintoma o quanto antes. Já que ele é refratário, ele traz sofrimento, eu quero controlar o quanto antes. Não faça digamos que eu vou fazer o midazolam é minha escolha para sedação paliativa. Aí eu faço o midazolam em bomba de difusão contínua e iniciar a bomba. Lembre-se da dose de ataque. Sim. Então, a dose de ataque, eu vou ter um início de ação em 5 minutos do midazolam. Eu posso repetir a cada 5 a 10 minutos esse ataque. Então, eu Até enquanto consigo. prepara a bomba, você já Perfeito, tá, o paciente já está perfeito. ali aliviado, né? Eu consigo controlar em pouco tempo, fazendo os ataques a cada 5 a 10 minutos. O paciente está bem, pronto. Agora vamos todos com tranquilidade preparar a bomba de difusão Pensar na dose que a gente contínua. vai fazer, se vai ser E mais profunda, mais superficial. essa fala que Rafa trouxe me fez lembrar uma situação que eu vivi logo no início da residência de cuidados paliativos. Eu lá na emergência do serviço, o paciente com dispneia importante, a família angustiada, a sala vermelha, aquele negócio, aquela. E a minha, fa- minha experiência de plantão foi toda dentro da terapia intensiva. Então, eu estava super acostumada a usar aquelas doses maiores, padronizadas para terapia intensiva. E aí eu fui, né, minha cabeça de plantão de UTI, peguei a dose que eu já estava acostumada e tchiu, uma apneia à minha frente. Porque justamente não me atentei ao histórico regresso de uso de benzodiazepínico, da mesma forma que a gente tem a preocupação quando vai prescrever opioide, entender do Se era uso, virgem né, o ser tratamento virgem ou ou não o não. tratamento, a gente tem que ter esse cuidado com o paciente em cuidados paliativos. Porque além da dose ser muito diferente, né, são
proporcionalmente bastante diferentes, ainda tem a questão da vulnerabilidade e fragilidade daquele organismo, que está Sim. muito mais sensível à ação da droga, né? Ele está Isso. muito mais intolerante, então qualquer, né, tolerante, mais Mais sensível de frágil, né? fato, é Mais isso, sensível, justamente. E aí, né, eu gelei assim na hora, eu digo, meu Deus, eu acabei de fazer uma eutanásia aqui, né? Eu gelei assim, a família, doutora, tá respirando. Aí eu, ai meu Deus do céu, foi a dose que foi muito pesada. Veja, meu intuito é aquela questão, conflito constante que a gente muitas vezes está nessas práticas mais ativas, né, dos cuidados paliativos, que é quando a gente faz a opção por sedação paliativa ou por uma extubação paliativa, em que o risco de morte fica mais próximo, né? Então, aí é aquele dilema. Eu estou fazendo a medicação para atingir conforto e o paciente parece que faleceu mais rápido. Será que eu fiz uma eutanásia, né? Não. Entrando nessa caixinha, o intuito não é esse. Não é eutanásia, porque você não está fazendo o medicamento com o intuito de o Acelerar a paciente morte. acelerar a morte ou, por compaixão ao paciente, extinguir aquele sofrimento através da morte. Sim. Não, você está fazendo uma medicação que, dependendo da dose, da intensidade que você necessitar dela, ela pode ocasionar uma depressão respiratória e o paciente vir a falecer nesse contexto. Mas o seu objetivo, por isso que a importância de começar com doses mais baixas, monitorar do lado Sim. e ir aumentando essa dose conforme a resposta, né? Diferente do que eu fiz ali no minha falta numa urgência de querer resolver e com minha prática mais pesada da terapia intensiva, sendo que eu estaria ali com um tubo na mão para entubar e o paciente, lógico, né, não estava, não era esse o contexto, mas graças a Deus o paciente deu um suspiro, voltou. E aí eu pude fazer, né, recalcular a rota, ver qual a posologia. Sim. Mas isso que Rafa está trazendo é justamente isso, para te trazer essa segurança de você vai começar entendendo o histórico pré-egresso do paciente, do uso ou não de benzodiazepínico, entendendo que clonazepam, midazolam, alprazolam, né? Se tem esse contexto prévio, possivelmente o paciente vai precisar de doses maiores, Sim. né? Mas se for um paciente virgem e muito frágil, você vai começar com as doses que a gente às vezes chama cheirinho mesmo. E esse paciente já pode responder. Então, é muito do que a prática vai trazendo. Né? Então, assim, sempre atentar, né? Pacientes mais jovens, pacientes que não estão em fim de vida, né? A gente já falou aqui que a sedação, ela às vezes pode... a gente pensa muito em sedação paliativa para paciente em últimos momentos de vida, né? Mas nem sempre, às vezes é um sofrimento excruciante num paciente que ainda teria uma expectativa de vida, um prognóstico não tão de últimos momentos de vida. Nesse contexto, faz sentido até reverter com flumazenil, se você achar que ficou muito exatamente, se foi demais, intensa. né? Exato. E aí a gente pensar... É importante, Rafa, essa lembrança, né? Então, de que, da mesma forma que para endoscopistas, para anestesistas e para os próprios profissionais da terapia intensiva, né, sempre tem o flumazenil na caixinha de quando a gente está usando o sedativo, a gente lembrar também, nesse contexto da sedação paliativa, para não botar na mesma caixa, por exemplo, do naloxone. Sim. Que muitas vezes a gente entende que vai dar uma dor rebote e a gente evita ao máximo. Mas, nesse contexto, se a gente pesou demais, a gente pode reverter sem, de fato, desencadear um desconforto rebote. Sim, Exato. Principalmente se for nesse contexto que eu vou sedar de forma intermitente por um sofrimento existencial, mas o paciente não era aquele paciente que estava em processo ativo. Sim. Aí sedei demais. Então, esse paciente vai precisar de uma vigilância maior. Se diz até em contexto de enfermagem mesmo, a cada 20 minutos, ver os sinais vitais. Se for detectada alguma depressão respiratória, contactar a equipe médica e pensar em reverter. Exato. Ou reduzir a infusão nesse contexto. O que eu ia falar em relação à dose, só para a gente deixar firme assim na cabeça, pacientes mais frágeis, mais emagrecidos, pacientes em últimos momentos de vida, você já fez a sua cálculo de prognóstico, né? Você já fez essa avaliação, você acha que ele está realmente em últimos momentos de vida ou em fase final, e o paciente já tem disfunção renal, né? Então, assim, já tem um contexto orgânico muito mais frágil, são pacientes que você vai começar com dose mais baixa. Pacientes que são mais jovens, pacientes mais ainda eutróficos, pacientes usuários de droga, são pacientes que vão precisar de doses maiores. Mas sempre, o seguro qual é, gente? Começar com a dose menor e aumentar
adotando. Eu lembro do geriátrico que Então, cabe em todas as, exatamente. cabe em Começa com todas as idades. pouco, vai devagar, mas vai, Mas não vai. deixa de ir, né? Então, é bem isso mesmo. Então, a gente está lidando, de fato, como o Lívia falou, com uma medicação que tem seus riscos. Sim, sim. Lembrar de sempre ter lá no carrinho, né, o flumazenil para uma situação da gente precisar reverter, mas que a gente precisa um pouquinho mais de segurança e de conhecimento para estar usando, de fato, né? E aí, só para vocês terem ideia, quem trabalha aí em UTI, né, vai se assustar aqui com uma dose menor. Sim, Então, Pois é. o artigo ele traz uma proposta de posologia, e eu tentei traduzir para a gente como é que seriam as diluições, porque vocês sabem, né, gente? Todo artigo ele vem, ele joga lá só o miligrama. Mas aí eu Isso tentei aí é para traduzir, neonatologia, pediatria, a gente fazer o que a tem que gente ser está prático, estudando. né? Tem que cálculos. ser prático. Terapia intensiva também adora esses cálculos, mas diga aí, Rafa, de forma bem Aí prática aí a para gente fazer o que a gente está se propondo, que é trazer a prática, né? isso. Então vamos imaginar, ele traz 2 tipos de dose para o ataque. Se a sua intenção for sedação leve, é uma dose, se for sedação profunda, é outra dose. Vamos imaginar leve, como a gente está começando aos poucos, então aquela ampola menor de midazolam de 15 miligramas por 3 ml, pegar uma ampola com 7 ml de água ou soro, enfim, e aí você vai ficar ali com uma diluição que cada ml tem 1,5 miligrama. Sim. E aí você faz 1 ml apenas. Então, assim, quando você vai entubar, geralmente você faz Três. uns 3, 5, né? Mas é justamente, mas foi isso. 1 ml apenas. Uma ampola mais 7 de água, 1 ml apenas. 1,5 miligramas, no caso. 1,5 E que eu vou miligramas de dizer a midazolam. você, nessas situações que Maria pontuou de pacientes mais frágeis, emagrecidos, super idosos, eu acho que essa dose ainda é alta. Porque muitas vezes eu faço até a diluição de 1 ml do frasco ampola, que tem 3 ml, ou seja, eu pego 5 miligramas, diluo para 9 de soro fisiológico e vou fazendo a Fica cada. 0,5, né? Eu vou fazendo uns 4 ml para ir ali fazendo de um em um mesmo, assim, devagarzinho, Sim. porque às vezes Os 1,5 extremamente frágeis, extremamente né? Seria frágeis. 0,5 miligramas, no caso. E assim, e a mentalidade de serviço público onde faltam as coisas. Eu aprendi isso Sim, para não com, estragar, né? com minha inspiração até hoje, que é a Mirella, e ela falava assim: a gente pega 1 ml dessa solução, faz o bolos, e os 2 que sobrar a gente já faz a solução. Boa, Lívia. Porque além de ser econômico, é mais seguro, porque não tem Sim. aquela sobra para usos indevidos que por vezes no Sim, hospital verdade, pode ser utilizado. Enfim. E aí, né, Funciona. e No grupo funciona, paciente né? funciona. Mas aí pronto, Rafa, foi justamente essa solução que eu falei lá no caso que eu fiz na Aham. emergência, e foram 3 ml. Entendi. Aí o 3 seria a sedação profunda. Aquele contexto que eu Justamente. falei da hemorragia, tudo, onde Sim, espinela, lancinante, uma dor. Aí faz os 3 ml. sim. Pois é. E aí, aquela mais leve, você vai Quer ser fazendo 1 mais ml. parcimonioso, começa com 1, Isso. pronto. E aí a manutenção. Vamos imaginar um início de E aí a cada 5 manutenção minutos, né, Rafa? a Só cada Ficar lembrar. 5 do lado, minutos. tem que Fica do ficar do lado, lado. olhando Isso. Não é o só relógio. pronto, fiz. E aí eu continuo lá, o paciente com sintoma não É. controlado. Então, o seu objetivo é controlar, só sai de perto dele. E isso também, gente, é um discurso que eu pratico de falar para a família abertamente. Eu Sim, digo, eu só saio daqui quando ele estiver bem. E isso você já ganhou ali a confiança sim. da família, Fortalece o vínculo, né? da enfermagem. Então, eu só saio daqui quando ele estiver bem. Quando eu saio do quarto, eu aviso o horário que eu vou voltar. E eu boto o Sim. despertador no celular. Porque enquanto eu estou lá escrevendo no prontuário intercorrência, aí passa os 5 minutos Corre lá ou para 10 ver minutos se que eu melhorou. preciso para reavaliar, né? E aí a E Rafa já manutenção. deu a dica de como otimizar, né? Não É, é ficar vai lá escrever os no 5 prontuário. minutos, não. Você já pode dar uma corridinha, fazer alguma coisa, depois volta, mas tem que voltar. E sempre comunicando. Mas gostei, Rafa. Ótimo. Exatamente. A gente sabe da correria, né? É verdade. E a manutenção. Aí uma dica, aqui foi a tradução, viu, gente? Quando você lê, cada um faz sua diluição. Aqui é Não, e cada serviço que a dica. gente vai, cada um faz um jeito. Tem que pegar um mais fácil, Mas adotar e vai você que embora. trabalha em UTI, geralmente o midazolam, eu lembro, pelo menos os que eu tenho visto, bota 2 ampolas daquela de 10, né? Com 80 de Em 80 de soro. soro. Então aqui vai ser uma ampola só, Por certo? 90, né? Com 90 de soro.
E aí você vai fazer 2 ml hora. Ou seja, na verdade, ainda vai sobrar metade dessa solução. Então, talvez fosse melhor até o jeito de Mirella aí, Para de pegar uma ampola economizar. menor. Isso. Mas digamos que você vê como é menor a sedação. Se um paciente entubado, a gente pega uma solução com 2 ampolas, 80 ml, faz 5 ml hora, por aí. Sim, Aqui, gente, eu peguei uma ampola apenas, com 90, e fiz 2 ml hora. sim. O objetivo aqui é uma velocidade de 1 miligrama por hora. Só uma coisa, Rafa, lembrando que no ataque, né, na dose de ataque, no bolos, a gente usa a ampola geralmente de 15, Isso. né? Essa ampola aqui É de é a de 50. 50, É. Isso. né? Então, só Isso. para diferenciar. Então, vocês vão ter que ter no carrinho lá de vocês de Mas que a medicação, né? concentração é a mesma, é 5 Não, é miligramas só por para ml. aproveitar, porque vai fazer a ampola justamente. toda, mas na Uhum. verdade eu estou fazendo 50 miligramas. Isso. Não é isso? É, É Então, uma eu vou estar concentração. 50 miligramas em 100 ml de soro, né? é. É isso. É. O outro era 15 miligramas. E ele coloca que o seu objetivo é deixar 1 miligrama por hora. Certo. Nessa diluição, que quando você colocar os 100 ml com os 50 miligramas, eu vou estar aí com 0,5 miligramas por ml. Então, 1 miligrama por hora vai ser 2 ml por hora. Tudo isso, gente, eu estou falando rápido aqui, mas eu passei aqui, rabisquei até chegar no meu bizu. Eu gosto de bizu. Ótimo. E É para vocês lembrando, anotarem aí no celular, deixar anotadinho. Precisou, vai lá e fila, porque ninguém decora isso. e outra dica, você viu que teve um ataque para controlar o sintoma, teve a manutenção. Se o paciente acordou, ficou muito agitado, o sintoma deu uma agudizada, você tem que deixar na sua prescrição qual é o bolus de resgate de sedação Sim. que caso esse paciente precise. Então, isso você pode ou descrever daquela mesma forma de como foi aquele ataque, né? Pegar uma ampola separadinha, ou pode descrever até um resgate na própria bomba. Mas aí você tem que parar, né? Se eu sei que essa concentração dessa minha solução tem 0,5 miligrama por ml, e eu quero fazer 1,5 miligrama, aí eu faço 3 ml. Sim. Então, ou seja, eu vou deixar lá na minha prescrição um frasco ampola mais 90, 2 ml hora, se necessário, né, para resgate, 3 ml em bolos. Certo. E aí E vai aí, de quanto em quanto tempo eu posso fazer um bolos desse? o bolos a cada 5 a 10 minutos. Mesma Né, coisa, gente? mesmo Lembra, padrão. porque Padrão. lembra, a gente fala muito em opioide, a gente está trazendo aqui sempre assim, É comparando, sempre, né, o benzodiazepina com midazolam com morfina, por exemplo, que é o opioide padrão, porque existe, a gente acaba fazendo de maneiras parecidas, né? Tem um bolos, tem a solução contínua, em bomba de fusão contínua. Então, é bom a gente diferenciar, né? A gente tende, na morfina, a fazer bolos fora da bomba, mas pode ser feito na bomba também. E no midazolam, a gente pode fazer o bolos, guardar lá aquela soluçãozinha que a gente usou para o ataque e usar, ou a gente pode Só tem fazer que na ver aí o bomba. tempo de validade, né? Após o preparo da Sim, solução, boa, né? Que eu não me boa. recordo de quanto tempo, mas como o midazolam tem um tempo de minha vida menor do que o exemplo aí, a Sim, morfina, né? Geralmente essa diluição se perde rápido. Por isso Sim, que é verdade. interessante quando em doses baixas, esse bolos do próprio circuito, né? Sim, Porque facilita tanto para o Sim. técnico, né? Quanto diminui o desperdício de medicamento, né? E facilita a infusão, Eu porque ele tem gosto que preparar. muito de bolos na própria bomba. O desafio é, você tem que saber a dose que você a está dose que tá fazendo. fazendo. Não é da sua, vou fazer aqui 1 ml. vou aumentar, tá 2 ml hora, vou aumentar para 4 ml hora. Não, Muito comum isso, né? De É. não fazer o bolos e aumentar a Aumentar a vazão. vazão. você tem que Exato, saber sim. o que bolo você está fazendo, qual é a concentração que você está fazendo. Então é importante Isso. cada um ter o seu bizu. E Esse aqui eu posso passar depois também. Vai ficar devendo aí Fica um post, post né? lá no Só feed, com esse isso. bizu, Isso. assim, Bem mastigadinho para vocês. Essa coisa só para complementar e concluir esse Sim, sim, assunto, o bolos na bomba é super prático, né? Então, pensando num serviço com vários pacientes, poucos Sim. profissionais de saúde, em poucos Que é o técnicos de comum. enfermagem, que é o comum da gente no dia a dia, veja, você está sofrendo, você vai lá no posto, pedir para o técnico fazer, ele vai pegar a ampola, às vezes Isso se você a vai ampola mandar tiver ali, buscar, buscar então, na assim, farmácia. exato. Então, assim, a Facilitador, a gente se atentar para tentar sempre fazer esse cálculo quando for prescrever e deixar já, se tiver o sofrimento, fazer. E o que eu ia dizer era, geralmente, quando é resgate de morfina, a gente faz
com intervalos maiores, Sim. né? O resgate do midazolam é com intervalos bem 5, 10 curtos. minutos. Aí as pessoas ficam com medo, né? Mas Sim. claro, você fez um resgate, o paciente melhorou ali, ou teve um efeito colateral, né? Fez uma Aham. apneia, por exemplo, uma coisa, óbvio que você não vai chamar um médico, que você tem que deixar isso registrado na prescrição. Sim. Então é muito importante deixar tudo isso bem escritinho, sabe, gente? Para minimizar erros, já que é uma medicação, assim, que tem várias características, vários detalhes, muitos médicos mesmo têm medo mesmo de prescrever, né? Uhum. E aí a gente, para desmistificar isso, tem que deixar a coisa bem mastigadinha para que Tem. fique bem claro para todo mundo que está fazendo, O né? resgate, tanto para dor como para sedativo, tem que estar descrito na prescrição. Um E item à não é parte, só né? se necessário, se o quê? Se agitação, Isso. se faces de desconforto. Se E, necessário, sem descrição. e com quanto tempo pode repetir o resgate? Sim. Pode repetir após 5 a 10 minutos. Então, assim, o resgate tem que estar dizendo em que caso fazer e após quanto tempo você pode repetir. Isso. Pronto. Outra coisa também que é essa necessidade de você só sair de perto quando estiver bem controlado. Sim. Se diz que após 2 horas a solução vai estar estável. Então, no início podem ser necessários esses vários resgates, esses vários ataques, para que depois de 2 horas finalmente a solução está mais estável. Uhum. E como eu vou ficar vigiando esse paciente? Aí o artigo traz algumas escalas que até eu não uso tanto na prática, são escalas novas, né? Ele trouxe Patient Comfort Score, trouxe Tem a várias, modificada para cuidados uma paliativos, né? RAIS-PALI, né? É, RAS-PAL, que é a versão paliativa da escala de RAIS, de que a gente sedação. usa em UTI, né? Isso. E aí é interessante, né? Mas, em resumo, todas essas escalas têm algo em comum. É a expressão facial e a linguagem corporal. São essas duas coisas que a gente vai vigiar, né? Tem que ser uma expressão de um paciente que não está contraindo a face, contraindo a fronte, fazendo careta, gemendo. Mordendo, né? Às vezes, quando Os eu membros lê a dispneia, fletidos, né? isso, Inquieto no leito, se mexendo tirando a para lá e para cá. roupa. Tirando Eu o vejo muito de lençol. dispneia essa tendência, às vezes, a tirar a roupa, assim, Tirar a como roupa, se estivesse lençol, tudo, apertando, Não né? acha uma posição, né? Não é? A gente quer ver um paciente tranquilo, relaxado, que não está se mexendo o tempo todo, como se estivesse desconfortável. O que a gente Isso. quer é isso. É. E às vezes, gente, uma coisa que eu lembrei agora, alguns pacientes, em contexto de final de vida, de processo ativo de morte mesmo, você olha para a face dele e parece estar confortável, Sim. mas muitas vezes ele está se mexendo muito, tentando tirar a máscara de oxigênio, alguma coisa do tipo, tentando achar uma posição e não encontra, e fazendo um movimento como se fosse um grunhido de cordas vocais, que não é necessariamente um gemido para dizer que ele está com dor, mas é um barulho Que constante. desafio tu consegue não fazer aí? Pronto, um grunhido como se fosse assim. Como se fosse uma respiração forçada. Isso, Sim. como se fosse na expiração. O grunhido é na expiração. E aí, essa pode ser uma indicação de uma sedação paliativa leve. Porque lembrar que o midazolam, ele tem uma ação miorrelaxante, Sim. tem uma ação ansiolítica, por isso que ele é o queridinho da sedação. Não é à toa, ele tem uma ação amnéstica também. Então, Sim. essa ação ansiolítica, miorrelaxante, pode trazer conforto e pode tirar esse barulho constante que o paciente está fazendo, que para a família é extremamente angustiante. Isso. Esse paciente inquieto, que está Às gemendo. vezes ele não está nem taquipneico, né? A gente, como profissional de saúde, vai lá ver, não é dispneia, é só o ruído da respiração, e que Isso. ele Eu tá não estou bem. falando de sororoca, Não, é que é outra coisa. outra, não é a secreção, aquele E nem o roncar da morte. gaspe, né? É o grunhido de cordas vocais, que Sim. pode melhorar muito com midazolam em dose baixa. Sim. Mas só para lembrar Uhum. disso que a gente pode ver também. Eu acho que foi, né, em relação a doses. Eu queria reforçar uma coisinha, só falar para não me esquecer, uma coisinha importante. Antes que a gente acabou não frisando tão bem, que eu acho muito importante, antes de iniciar, quando foi iniciar, vou começar mesmo a sedação, o paciente tem indicação, vou ver qual é a dose e tal. Conversar sempre com o paciente, se ele tiver consciência, óbvio, né, para conversar sobre isso, explicar a nossa proposta, ver se para ele aquilo ali realmente faz sentido, né, se ele de fato prefere, conversar com a família muito bem conversado e alinhar com toda a equipe, né? Esse alinhado com a equipe, gente, é assim, todo mundo mesmo, tipo assim, a gente tem um nível de conversa
com um enfermeiro, com um psicólogo, com um assistente social, essa decisão ser passada para a equipe, né, técnico de enfermagem, quem é que está ali junto, colado com o paciente mais tempo, né, porque todo mundo tem que entender a importância daquilo, a equipe tem que estar muito Nosso tranquila. objetivo, nossa Nosso meta, né? objetivo qual é? Que aquilo não é eutanásia, a gente tem que estar sempre Sim, 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 reforçando, sim. né? Aquilo ali é para o Certeza. conforto do paciente. E o que é que a gente espera daquilo? Até para que a vigilância, a gente, óbvio, só vai sair de perto quando o paciente estiver tranquilo, mas em algum momento a gente vai sair de perto. E quem vai ficar ali junto é a equipe, principalmente de Precisa estar enfermagem, ciente da. né? Precisa estar ciente da importância, né? Para que a coisa flua da melhor forma possível. Perfeito. Só para o que eu estava querendo complementar na parte de monitorização, retornando aí à terapia intensiva, e que eu vejo como um grande dificultador, por vezes, dessa monitorização do que de fato é importante para a pessoa, e no caso o paciente, é justamente a distração que os monitores causam. Eles distraem, né? E aí sempre tem aquele dilema, né, do desligar ou não os monitores. Ah, paciente em UTI não pode ficar sem monitor. Tem intensivistas que são, né, bem apegados à questão do monitor, né, porque não faz sentido, mas a gente sabe que em alguns serviços é difícil tirar o paciente daquele contexto. Serviços que não têm, né, expertise para fazer extubação paliativa, então, por vezes, acaba investindo mais na sedação paliativa do que na extubação ou outros procedimentos, devido a a não estar Experiência confortável, mesmo, né, e tudo né? mais. E os monitores, eles atrapalham um pouco, porque o foco do técnico de enfermagem, por vezes, é mais olhar aquele monitor, porque é o dia a dia dele, né? Sim, Do que olhar as expressões faciais e corporais do paciente, né? sim. Então, nesse contexto da terapia intensiva, que esse monitor tem que ficar desligado, a gente sempre lembrar, tá? Foi definido em equipe, foi sinalizado ao técnico, mas cada troca de plantão, né? Sensibilizar aquele técnico de que ele precisa olhar mais para o paciente, ele precisa olhar as expressões e esquecer um pouquinho ali aquele monitor, porque a pressão possivelmente vai estar mais baixa, a saturação pode cair, enfim, e isso não significa desconforto, diferente do corpo que vai estar expressando, né? Sim. Melhor do que qualquer escala é lembrar de fato do paciente, né? Perfeito. Aí até no artigo, finalmente, ele lembra novamente, opioide e haloperidol não são sedativos. Traz muito, falei aqui da dose de midazolam, mas a gente sabe que aqui é um aprofundamento, mas não dá para ir completamente Esgotar no o assunto, conteúdo, né? né? Tem outras drogas também que propõem com outras doses. Estou falando, né? Fala da Pliquitio, clorpromazina, morfina. propofol também. O propofol Sim. seria uma escolha lá no final. Para cada uma destrincha bem direitinho essas doses que ele propõe. Então, achei um artigo bem interessante, trouxe essas coisas, termos novos, assim, de a sedação intermitente, contínua, que já tinha, mas trouxe para mim essa da escolha pela leve e pela profunda, em que situações. Ô, Rafa, e esse artigo, ele tá aberto? Será que a gente colocar aqui no link abaixo do podcast, Sim, né? Porque Vou as pessoas colocar na podem. descrição o link Pronto, para quem ter quiser, acesso. puder ler, puder já guardar com vocês. Uhum. E qualquer dúvida também, entre em contato com a gente, né? Até esse tema, para a gente trazer aqui, a gente trouxe até respostas às perguntas que as pessoas colocaram nas caixinhas para a gente sobre Sim. sedação paliativa. Então, o Instagram sempre é uma fonte de Com inspiração certeza. para a gente. Continue E seguindo. dos usuários também responderem e tirarem as dúvidas com a gente, né? Depois do podcast. Isso. Exatamente. O que é que Alguma achou? mensagem final, pessoal? Alguma mensagem? Eu acho que é sempre interessante, né? Essas mensagens finais, né? Reforçar, né, que morfina, fentanil, qualquer opioide não é sedação, acho que é né, o grande marco. Começar em doses baixas e ir titulando, monitorando o paciente, né, e sempre entendendo com ele, com a família, o que está sendo legal, o que não. Enfim, eu acho que sempre se guiar dentro daquilo que é importante para o paciente e sua família. A minha mensagem final para essa discussão da gente é: sedação paliativa não é nem nunca nem sempre, mas ela vai ser necessária
para uma porção considerável dos pacientes. Tire um tempo, faça o seu bizu para que você Mas possa ela vai lembrar. compartilhar depois. Isso. E pense assim, não espere demais. O paciente está sofrendo, fez ali, está com uma dispneia importante, fez morfina uma vez, esperou 20 minutos, repetiu, esperou 20 minutos, repetiu. Não fique repetindo horas e horas a fio. Viu que está, para dizer que é refratário num paciente que está nas últimas horas de vida, Cada minuto é importante. quanto tempo eu vou esperar para dizer que é refratário? Então, tente antecipar decisões que você poderia demorar demais, traga a família junto para essas decisões importantes também, com esse intuito de que você quer o melhor para o paciente, quer o conforto dele e não quer permitir que ele passe mais um minuto num sofrimento intenso. Bem, vocês falaram muito o que eu ia falar, né? Mas eu acho que só complementando como mensagem final, assim, sedação paliativa é diferente de eutanásia. Isso é extremamente importante. Nosso objetivo final é totalmente diferente, né? O objetivo é conforto e não abreviar a vida intencionalmente. Sedação é proporcional. Então, acho que isso não é eutanásia e é proporcional, né? Acho que são as duas, para mim, coisas que ficaram bem, bem fortes, assim, sem proporcional a quê? Ao desejo do paciente, ao desejo da família, a intensidade proporcional, a duração proporcional, então tudo muito caso a caso, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, cuidado paliativo não tem receita de bolo. É paciente, é momento. É esse paciente agora, o que é que ele Isso. precisa hoje, né? Nesse Ótimo. momento. Amanhã, mais tarde, pode ser outra coisa. Então, acho que cada uma falou coisas assim chaves, né? Mas acho que foi tudo, né? Exatamente, gente. Muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.